Bom, galera, é o seguinte. Quando o vestibular da CAF ele trata de uma questão que envolve gases, né, ele sempre trabalha com a questão da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Não é o caso desse problema, tá? Por quê? Aqui nós vamos trabalhar com uma situação inicial para o gás e uma situação final, como vocês já devem ter lido lá no enunciado, mas a gente vai dar um pouquinho de ênfase aqui em algumas coisinhas. O gás hélio é incolor, inodoro e monoatômico, ou seja, como o hélio é um gás nobre, ele não precisa se ligar em ninguém para atingir o octeto, ou seja, ele não forma moléculas, por isso que ele está dizendo que o gás é monoatômico, né? E quando inspirado pela boca, tem o poder de distorcer a voz humana, tornando-a mais fina. Um frasco selado contendo gás hélio a uma temperatura de 10 graus Celsius é aquecido até a pressão ser o dobro da inicial. Dado, admita para o hélio um comportamento de gás ideal. A temperatura final é... Então, veja bem, galera, seguinte, ele está dizendo que o frasco é selado. Isso significa que o volume ele é constante. O volume não se altera ao longo da experiência. Ele diz que o gás é aquecido até que a pressão 2 ela se torne o dobro da primeira. Então, o que eu tenho? Eu tenho a pressão 1 e o gás ele será aquecido até que a pressão 2 seja o dobro da primeira. Então, a gente vai ter que reescrever essa forma, certo? Nós estamos partindo de uma temperatura que é de 10 graus Celsius, certo? Só que quando nós trabalhamos com transformações gasosas, eu tenho que sempre converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin. E como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço essa conversão? Então, graus Celsius mais 273 vai ser igual à temperatura em Kelvin. Então, nesse caso, 10 graus Celsius mais 273, eu terei 283 kelvins. Simples assim, só somar com 273. Então, essa temperatura 1, 283 Kelvin. A temperatura 2, na realidade, é o que o problema está querendo saber. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar cruzado, ou seja, vai fazer uma espécie de uma regrinha de 3, né? Então, o que a gente vai ter aqui no final das contas, né? Fazendo a multiplicação. Aqui vai ficar 566, ó, estou multiplicando, 566 Kelvin vezes P1, certo? Ó, estou só multiplicando, que será igual a P1 vezes T2. Isolando o T2, que é o que eu quero saber, 566 Kelvin vezes P1 dividido por P1 será igual a T2. P1 dividido por P1 dá 1. Então, a temperatura 2 será igual a 566 Kelvin, que menos 273 vai me dar uma temperatura de 293 graus Celsius. Por que eu tenho que voltar para graus Celsius? Porque se vocês olharem nas afirmativas, todas as afirmativas estão em graus Celsius. Então, nós descobrimos a temperatura em Kelvin, diminuímos de 273 para voltar a graus Celsius, e daí 293 graus Celsius, vocês têm ali na letra C, galera. Simples assim. Bem fácil essa questão.